você diz com todas as palavras, né? Sempre há uma falta em mim. Isso é tudo que o psicanalista quer ouvir, né, Paula? Na primeira sessão, sempre há uma falta em mim. Quer dizer, você já vê, já há um reconhecimento de que há uma falta, de que algo falta. A gente nunca descobre exatamente o que é a falta, né? A falta vai apenas tomando formas diferentes ao longo da vida. É isso que se dá, né? A gente sempre tem uma falta, ela assume certa forma, que nos dá um certo, digamos assim, caminho, e daí quando a gente consegue equacionar aquilo, a falta emerge em outro lugar de outra forma. E assim vai, né? A falta, ela nunca acaba. Mas você enuncia que há uma falta e, ao mesmo tempo, anuncia esse certo paradoxo de referir-se sempre a viagens e deslocamentos, mas estar subjetivamente numa tensão, justamente entre lugares, entre não conseguir se situar, entre não estar referenciada em nenhum lugar ao mesmo tempo. Então, na família é distinto do plano subjetivo da universidade, que é distinto do plano das amigas, que é distinto do plano social, etc. etc. E que não consegue abrir um ateliê, e que há muito tempo, você diz que desde anos, né, tenta abrir um ateliê e seguir, assim, um caminho dentro das artes, né, de forma mais específica, mais centrada nas artes, né, e menos ligada à docência, ligado a outras dimensões profissionais. Então, é um caminho que você está aparentemente fazendo em direção a esse lugar, né, de tentar estabilizar-se, tentar situar-se num local. Certamente que não é por acaso, né, que você fala em travessias, mas a tua falta, no fim das contas, parece ser nesse momento a dificuldade de situar-se, de referenciar, de botar um alfinete nesse mapa. Qual é o destino? Porque a tua questão é justamente a impossibilidade de se elaborar uma questão do teu trabalho. Agora, essa colcha de retalhos de coisas que não são minhas, que você diz, Victor, ou essa incapacidade que você diz de criar e de ter criatividade, na verdade, isso mesmo é a criatividade. Uma colcha de retalho de coisas que não são nossas. A descrição do nosso podcast é isso, né? A gente termina com uma frase do Manifesto Antropofágico, que é: assumo tudo que não sou eu. Uma coisa do gênero, assim, né? Porque foi dito muita coisa, Lúcia, mas certamente não foi dito tudo. E desse monte de coisas que foi dito, tem uma coisa que não foi dita, que é a tua palavra, que é o teu trabalho, que é o que você quer dizer. Isso não foi dito. Então, por mais que os temas que a gente aborde nos pareçam ser temas assim já recorrentes, já batidos, o trabalho artístico é precisamente isso, é tirar as coisas da sua obviedade, né? Reencantar a obviedade para tornar visível coisas que estão assim banalizadas já na cultura. Os temas que eu mais gosto são os temas mais banais, porque são esses que guardam assim, lugares de verdade que estão ocultos, que estão difícil de... Porque você vai revelar o que está oculto, mas o que já está óbvio, ninguém se preocupa em tornar visível, né? Porque ele já está evidente. Mas que bom que você também está aberta, como você encerrou a fala aí, a que tudo isso mude, porque as viagens, se existe algum objetivo para a viagem, é justamente ela nos transformar. Ela fazer com que a gente retorne diferente daquele que foi. E essa é a definição também de uma experiência agora. Na viagem, a gente se coloca, a maneira como eu compreendo viagem, né, é colocar-se justamente num lugar onde sofrer experiências se torna possível. O sentido, portanto, de viagem, eu acho que é expor-se, é colocar-se num lugar onde aumenta-se a probabilidade, é quase estatística, onde aumenta-se a probabilidade estatística de você sofrer experiências. Porque o problema, por exemplo, de não viajar, de não deslocar-se, é que assim, sim, ok, eu tenho pilhas de livros aqui que eu posso ter descobertas muito mais profundas do que às vezes numa viagem que se faz. É muito comum, eu já aconteceu, fui e voltei igual. Fui viajar e voltei e assim, esqueci, nem lembro para onde é que eu fui, entendeu? Não faz diferença nenhuma. Isso é o turismo, inclusive. Turismo, você não vai lá para descobrir, você vai lá para ver o que você já quer ver. A Torre de Pisa, a Torre Eiffel, famigerada, essas coisas. Então você só vai lá e prova o que você já saiu pressupondo, né? Vou para lá ver a Torre de Pisa, lá e ver a Torre de Pisa. Então não houve nenhuma transformação, você não se colocou num espaço experiencial possível, de potência, né? Esse é o problema de planejar uma viagem.
Essa é uma das coisas que eu vejo, assim, que eu não curto, né, de viagem, não, porque você não sai sem planejamento, só que planejar justamente condiciona até o limite de experiências. E a experiência não é à toa que a gente quer, a expressão é, você sofre uma experiência. Já pensaram nisso? Não é assim que a gente fala, você sofre uma experiência. Não é à toa, é porque justamente experiência é algo pela qual você passa e que sempre tem uma certa dimensão de violência envolvida. Por quê? Pela arbitrariedade da experiência. Você não pode prever. Se você previu, não é experiência. Vou deixar uma provocação aqui, André. Você disse que é uma cartografia assim, intimista, né? Cartografia para dentro. O nome é muito bom, o termo é bom também. Num certo limite, se a gente for assim radicalizar a experiência psicanalítica, vai ser sempre tudo, sempre subjetivo, né? Porque o mundo é uma certa projeção, então, ao final do mundo, eu vejo que eu me identifico enquanto tal. Mas tem um ponto. O nosso olhar tem sempre um objeto, né? Nosso olhar não é para dentro. Ele sai de dentro, mas ele não é para dentro. Ele tem um objeto do olhar também. Então, qualquer campo que você for analisar é, ao mesmo tempo, uma análise da sua cartografia referencial, ou seja, essa cartografia para dentro, como você cita aí, e o outro ao mesmo tempo, né? Ou seja, a interação de ambos. Tem uma frase do Oscar Wilde que diz que todo retrato é um autorretrato. É muito bom isso, porque é muito sacado, né? Você vai retratar alguma coisa, afinal de contas, o que você retrata? O que você no outro vê de si mesmo, que é aquilo que você pode ver, já dizia lá o Pessoa, né? Não vemos o que vemos, vemos o que somos. É, são as eleições que a tua atenção se você circunscreveu tua atenção a partir de afinidades eletivas, ou seja, de certos afetos que te fazem escolher aquela recorte, aquela modelo, aquelas cores, aquele tipo de abordagem de desenho, ou seja, a gente está ali expressando menos o outro do que nós mesmos, né, do que toda a nossa cartografia afetiva. Não, é que eu citei a frase do Oscar Wilde que diz que todo retrato é um retrato do autor. Porque quando você vai pintar sei lá, vou fazer um retrato da Guana. Aí todos esperam o retrato da Guana. Só que daí assim, ó, eu vou escolher um recorte, vou sugerir uma pose, vou usar uma paleta de cores, vou fazer um perfil específico. Então, no retrato que eu estou fazendo seu, Guana, na verdade está explícito todas as minhas predileções, os meus afetos, as minhas identificações. Então, aquilo diz muito mais de mim, às vezes, do que de ti. E você fala que o Samori, ele é interessante porque por intervir na coisa. Você queria dizer a matéria, intervir na matéria plástica, é isso que o Samori faz, né? Só que a coisa que você está falando é o real, né? Aquela angústia insuportável que você tinha desde a infância, etc. Aí pode ter um caminho até um pouco mais objetivo, né? Fazer um tipo de produção onde a materialidade da plástica tenha como mediação a tua própria atuação corporal. É mais ou menos isso que o Samori faz, só que o Samori faz com um objetivo absolutamente específico, que é bulir, subverter os discursos. Porque ele está falando da religião, das imagens representativas, dos santos, do imaginário católico, então é só para subverter isso, né? Ele, para subverter o discurso, a narrativa em si, ele subverte a própria matéria. No teu caso, essa intervenção na plástica do trabalho, seja que plástica for, aí tem outro sentido. Aí talvez um sentido mesmo de deriva. A aquarela apresenta muito essa deriva, sabe? Eu chamo a aquarela de contenção de danos, porque você é o tipo de material que você não vai ter controle, ele só vai. Você vai contendo os efeitos negativos dela, jogando para cá água, jogando para lá, para querer tentar fazer uma coisa disso ali, né? Mas de repente escolher uma técnica, Paula, técnica mesmo, que seja assim pouco controlável, que dependa muito da tua intervenção, né? E justamente como às vezes ou sempre, né, a deriva que é
precisamente esse lugar da escuta psicanalítica te coloca... Como é que o Freud sugeriria que o psicanalista tivesse uma certa Atenção atenção flutuante. flutuante? Que fosse um material, por isso mesmo, que você não tem exatamente domínio. Talvez um material que você até desconheça. Se propor a isso se propor você está criando uma condição para que sobrevenham aí uma experiência em que você se obrigue a experimentar, ou seja, se obrigue a se colocar em deriva. Tem um problema de mediação à exposição. Não sei se é essa ali exatamente, mas é um problema muito comum na arte contemporânea que você aponta que é a verdade, né, que é um problema de mediação, que é isso daí mesmo. Será que aqui tudo bem, é centro de Porto Alegre é uma megalópole, pode não ser uma grande cidade como São Paulo, mas é uma megalópole também tem. Por que que ela, no museu, um dos espaços privilegiados expositivos, que é o Santander Cultural, que é um gigantesco, uma pinacoteca no centro, no miolo do centro histórico da cidade, esse é um local, sim, de disputa simbólica. Ali, eu acho que está correto a mediação dos artistas de provocar, porque ali é o espaço de provocação. O que não estaria certo para a gente radicalizar? Por exemplo, ir lá na comunidade tal, onde eles são todos evangélicos, e aí sim fazer uma exposição agredindo, ele pegando os símbolos do pastor e afogando, enfim. Isso é problema de mediação, porque daí se torna violência. Né? Quando era um centro, digamos assim, legitimado de cultura, isso é importante até fazer essas provocações porque força aquela desconexão entre signo e significado. Ou seja, o símbolo é só símbolo. A arte é o território simbólico, é nosso território. Eu me dou o direito de fazer o que eu quiser com os símbolos das imagens. Eu entendo que a religiosidade é uma coisa da pessoa, mas os símbolos é um patrimônio comum, patrimônio que nos atravessa. Veja, eu moro na Rua Santana, no bairro Santana. É um símbolo católico que me atravessa. Santana é a mãe da Maria, mãe de Jesus, né? Então, assim, os símbolos são patrimônio humano. Acho que a gente tem que se dar o direito e até se confrontar, né, de radicalizá-los, de tirá-los dessa cadeia de significantes das religiões, das narrativas coladas e abrir possibilidades. Encarar mesmo a prática de desenho apenas como uma série de procedimentos metodológicos que você, dominando passo a passo, você produz arte, é um pensamento absolutamente ilógico. E esse é o senso comum, assim, no Brasil, pelo menos. Né? Artista é aquele que faz algo materialmente. Então, como o que aparece do processo é apenas o final dele, que é a produção, pintura, escultura e tal. Então, isso ajuda a constituir um certo imaginário de que o artista é aquele que domina uma técnica. E para dominar uma técnica, aí você tem um conhecimento específico baseado em quê? Treino e disciplina. Então, é um paradoxo, né? Que o artista, nós aqui, pelo menos no Brasil, vivemos sanduichados nele. De um lado não somos considerados exatamente profissionais, porque afinal a arte é um dom. Então não pode ser profissão, porque, né, primeiro que é um dom. E depois se é um dom, não é você que é responsável por ela. Você é só um intermediário. É a visão platônica ainda, reatualizada no campo da experiência contemporânea. Né? E, de outro lado, entende-se que, para ser artista, precisa de um domínio técnico, de uma ferramenta, de uma metodologia, de um treino, etc, etc. Não é assim que o pessoal fala? Tem que treinar muito para o desenho. Mas, ao mesmo tempo, esse mesmo pessoal fala que desenho é dom. Então, a gente vive num meio limbo, que com certeza, eu acredito que contribui para a busca de todos nós aqui. Que é esse espaço, quem é que falou? Acho que foi o Alain, né? Que fala assim, eu descobri muitas coisas do que eu não sou. Pois é, Alain, a gente cresce e nos ensinam coisas que a gente não é, efetivamente isso. Porque daí nos dizem que a gente é tal coisa, então você é tal coisa. Só que esse processo de identificação, ele é fechado, né? Por exemplo, acho que vários de vocês aqui na fala, eu percebi isso, passam por esse processo.
Eu fiz tal coisa porque fui obrigado, mas sempre quis fazer outra coisa. Ou eu fiz outra coisa, fiz faculdade de artes, mas acabei enveredando, foi por outro caminho. Por quê? Porque os processos de identificação são precários, né? Você se identifica com coisas, com o outro, porque é o outro que vai te apresentar os elementos, as referências de identificação, as referências às quais você pode se identificar, e só que é sempre precário, porque você está mudando, e daí chega um momento que você veste a roupa da identificação, só que você está mudando, né? Você está trabalhando. É que nem a relação do craquelado da pintura. O craquelamento é um processo na pintura que quando você pinta em óleo, com camadas muito grossas embaixo, e elas não secam, e com camadas muito finas em cima que secam, o óleo começa assim, ele fica trabalhando, porque o óleo é um processo de oxidação, né? Ele não é uma secagem de dentro para fora, ele é uma reação química, não é uma secagem que nem água. Então, essa camada aqui está seca. Essa é o referente dado pela sociedade. Esse é a camada não seca, esse é vocês. Né? Você está sempre trabalhando, sempre trabalhando, sempre trabalhando. Chega um momento que, ele parte a camada de cima. A camada de cima fica toda craquelada. Aí fica aquele efeito que a gente vê em pinturas antigas, né? Que é aquele rizoma em cima, aquelas parecem raízes em cima da tela. Os processos de identificação aos quais a gente está meio que subsumidos, obrigados socialmente, não nos vestem. Né? Não nos vestem. O Pessoa tem muitos poemas que falam exatamente disso. Né? Ele diz assim, vesti um terno, mas era errado. Queria tirar a máscara, estava pegada à cara. Etc. Ele fala várias vezes desse dominó, esse dominó é um terno, né, que ele veste e não fica certo, ele não fica ajustado. E se ajusta agora, depois ele se sente incômodo e etc, etc. Porque a arte é isso que sobra mesmo, Alain. Não é a gente responder essa pergunta. Bom, isso tudo é o que eu não sou e agora o que eu sou. A ideia é sustentar esse não ser. Isso é ser artista, por isso que é tão difícil. Porque não tem solução, não tem resposta. Né? E se você se identifica com algo a ponto de dizer eu sou isso, é só hoje, né? Porque daí o mês que vem você já é outra coisa. Você está tratando, eles circunscrevem um campo circunscrevem o próprio processo de identificação. Ou seja, de quem é o G e quem é o A. Essa distinção bastante clara que a psicanálise faz de saída, né, que existe um G, existe um A, ou seja, o sujeito não é um sujeito centrado, e quem sou eu para além das representações? Quem sou eu para além dessas coisas que me colocam no mundo? Desses elementos do simbólico que eu assumo, que eu me identifico, seja na arte, seja no coisa, que me colocam no mundo, me fazem aparecer no mundo. E o que sobra se eu tirar isso? Sobra um sujeito, que sujeito que é esse? Essa é uma questão importantíssima que você está implicado e que todos aqui estamos. No fundamento de todos os trabalhos está essa mesma base. Você só não agregou nada em cima. Né? Mas esse é o fundamento do fazer artístico, do fazer poético, que em cima disso a gente bota questões do feminismo, do territorialidade, da psicanálise, etc. Mas a base criativa é essa, é como operar essa cisão ou conviver com essa cisão, essa clivagem abissal e indelével entre je e moi, entre os processos de identificação e os processos de subjetivação. Coloquei o problema assim, não é que é necessário atrelar a nossa produção plástica num discurso. A questão é dar dignidade epistemológica para as nossas produções, né? Ou refletir sobre os significados dessa produção. Isso é pensar o que desenhar, quais impactos, qual o tema de trabalho, etc. É do conjunto poético da produção plástica que a gente vai depreender algumas relações que daí vinculamos a discursos, etc, etc. Mas não necessariamente o trabalho precisa ter um discurso concatenante. Né? Eu insisto muito em que o desenhista reflita, sobretudo, no que ele está fazendo e por que ele está fazendo. Sempre digo que são 3 perguntas que estruturam o fazer artístico, e isso é importante a gente colocar em termos de, assim, de método, são 3. Primeiro, como fazer, que é a questão da técnica. A segunda, o que fazer, que é a questão das temáticas e abordagens. E a terceira é por que fazer, que daí é a vinculação do teu trabalho na política. É como o teu trabalho se implica politicamente, né? Como que você vê a dimensão política dele.